assim que tem que ser, doutor. São Paulo venceu o líder do Campeonato Paraguai dentro da casa dos caras 2-0. Uma vitória muito grande, muito importante. Vai se classificar. Esse menino Lucas vai ser um excelente extremo, vocês vão ver. Tem todas as qualidades, força física, velocidade. Então ele está acertando. Para mim, no meu ponto de vista, o jogo de ontem perfeito de São Paulo. E a crítica faz parte. Claro. A gente vem falando aqui, ele vinha de algumas decisões erradas do Zubeldia também. Fala, torcedor do São Paulo, vamos acompanhar aqui um trecho do debate do Jogo Aberto. Separei aqui um trecho para vocês, onde o pessoal fala sobre o São Paulo, a repercussão, né, da vitória gigante do Tricolor ontem, fora de casa, 2-0. O Lucas Ferreira e André Silva marcaram os gols. São Paulo líder do seu grupo na Libertadores. Créditos, Jogo Aberto. Torcedor do São Paulo que ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like também, você vai estar ajudando o nosso trabalho. Ativa aí o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo do canal, mas agora, bora pro vídeo. Feliz, tá animado! Cicinho, que uma vitória fora de casa na Libertadores não faz, hein? Que treinador, que é isso? Que time! Você tava querendo derrubar ele? Virar chavinha. Queria. Mas nós não quer mais. Já mudou o tempo verbal, já tá no passado. Exatamente. O futebol Olha é isso. lá. Esquece amanhã e vive hoje. E hoje o São Paulo, olha, jogou muito bem, soube sofrer, né? O Rafael, como um paredão ali, nos momentos que o São Paulo teve dificuldade. Muitos erros na saída de bola, Renato. Mas um time o quê? Que soube jogar Libertadores. Foi coroado a sabedoria do treinador. Quando o treinador é bom, colocou o Lucas Ferreira, deixou o Lucas Ferreira pro segundo tempo. O menino mudou a cara da partida e a hora que todos achavam, os secadores em casa, tudo Falar ligados. em cara, você é um cara de pau. Não, cara de pau não, né? Passa um olhinho de peroba, mas assim, a hora que todos achavam que não ia dar pro São Paulo, deu, o André Silva foi lá, fez o segundo. São Paulo líder do campeonato e Libertadores é isso, é sofrer, mas tem que ganhar. Que Parabéns, coisa, São Paulo. hein? Parabéns, Vitória Zuzu. fora de casa, no Paraguai, contra o Libertad, que tinha vencido as duas partidas. E o São Paulo, mesmo desfalcado, sem contar com as suas estrelas, Lucas e Oscar, que não voltam. Daqui a pouco o Pablo Maia tá chegando de novo, sem Arboleda. E mesmo assim, foi pra cima e venceu, Rona. Esse número 10 aí do Libertad, ele merece uma camaçada de pau. Isso que ele merece. Porque o cara perdeu o pênalti, saiu no cara do goleiro, chutou pra fora do Rafael. E vou te falar. É o meu garejo. Parece uma coisa meio de dor de garganta. Chega aqui hoje, tem que escutar o Cicinho, que porque tá acostumado a jogar Libertadores. Ué, mas não tá? Peraí. Que sorte que vocês deram ontem. O Libertad enganou nós. O Libertad enganou nós, é verdade. Agora, a sorte de vocês foi que o Zubeldia escutou você aqui, sim, que ele colocou o menino, esse Lucas. Que correríssimo. Aliás, o gol bem bonito que ele 18 fez, anos, né? tirou a carteira de motorista dele pelo agora. lado direito, foi lá, fez o gol, personalidade. Exatamente. E Porque o André, Silva né, também. O André Silva deu um passe de primeira, né? Errou a cabeçada, dominou. né? Não, o passe que ele deu... No gol ele erra a Porque se cabeçada. é outro, domina a bola, espera um pouquinho e tal. Já deu de primeira, já saiu na cara do gol o Lucas Ferreira. Né, Só que tem um belo gol. detalhe, o André poderia ter ficado cabisbaixo pelo gol mais feito do que nunca que ele deixou de fazer. E aí depois deram impedimento, não sei não, estávamos até discutindo se estava impedido ou não, mas fato é que ele errou o gol e depois ele se redime com essa assistência, com esse passe e também principalmente com o gol. Ele define o placar de 2-0 e poderia ter sido mais se o Luciano não estivesse impedido, Edu. E ontem, como o Cicinho falou Libertad, eu fiquei até com medo ontem vendo o jogo, né? Falei, caramba, vai enfrentar quem? Aí ontem, mesmo o São Paulo saindo na frente, o Libertad teve a chance do empate no pênalti ali, e se faz o gol com certeza complicaria. Mas o São Paulo jogou de uma forma assim consistente, né? Não sofreu muito. Pegou um adversário, na minha opinião, ontem, muito frágil. Não sofreu porque senão é São Paulo. Frágil, muito Esse Libertad frágil. é fraco. Entendeu? E o São Paulo, uma bela vitória, né? Que deu tranquilidade para o Zubeldia trabalhar, né, ao longo dos dias, seu Renato. Pois é, o cara que era mais pressionado pela torcida, pelas redes sociais, imaginava-se até que ele pudesse cair antes do Ramon Dias, não é? Antes da... Caixinha não, Caixinha também estava no mesmo barco, não é? Agora, ele se manteve, a diretoria até publicamente falou que ele desceria do ônibus contra o Santos e ele consegue um resultado importante, porque independentemente da qualidade dos adversários, no grupo que você está, na fase inicial da Libertadores, você precisa vencer, Cicinho. Não interessa, tem que passar por cima. Exatamente, Renata. E assim, o Zubeldia, ele que trouxe essa pressão para ele próprio, para si próprio, né? Porque no início, ele falou que o São Paulo ia ser campeão, ele garantiu isso pro torcedor.
E aí... Ele tá levando, não perdeu ainda. Não, tudo bem. Não, exatamente. E a cobrança é o quê? Para que o São Paulo seja essa equipe competitiva. Mudanças alternativas, não ficar sempre na mesma tecla. Nós temos os principais jogadores, Pablo Maia, Oscar, Lucas Moura não joga, aí nós não temos peça. Nós sabemos que o termômetro do treinador é o quê? É o treinamento, então ali que ele vê se os jogadores estão em condições. Nós, como torcedores, a gente cobra o quê? Ele colocar os jogadores que a gente vê que podem dar resultado. E ele sabe o momento certo de ter colocado os jogadores, igual o Lucas Ferreira vinha fazendo grandes apresentações. Ficou no banco e entrou no momento certo. Quem conhece é o treinador. Nós, torcedores, queremos o quê? Ver o cara do início. Mas parabéns ao Zubeldia. Agora, Zubeldia, entenda bem. Nós estamos com um pouquinho mais de paciência, mas queremos ver o São Paulo ganhar. Não, o doutor tá certo. Claro. Eu quero ver você, o doutor. Por que o doutor tá certo? Porque o doutor falou, tem que ter calma, tem que ter paciência, que ele tá... Foi o único que falou aqui, né, dos 30, foi ele que falou, ó, paciência, muita gente machucada, o time tem que ser organizado. Mas só que eu desmascarei ele, óbvio, também na minha época eu não tinha paciência. Assim, não, tem que colocar a molecada, ele falou, não, calma, não pode queimar a Só molecada. que, gente, olha a diferença do resultado. Quando você empata em casa com o Aliança Lima, e aí você também tem todos esses desfalques, virou um problema. Só que ele, mesmo desfalcado, vai jogar fora. Aí o São Paulo faz um primeiro tempo aceitável, não foi brilhante, mas também não sofreu. Aí faz o gol, poderia ter sofrido o empate através do pênalti. O Libertad desperdiça a penalidade e o São Paulo fecha o placar em 2-0. Então, na Libertadores, você tem que ser inteligente para jogar fora de casa. Você tem que ver a circunstância do jogo e tentar extrair o melhor do seu time. E ontem, ele merece elogio, sim. Sim, eu acredito, Renato, que o Zubeldia viu os vídeos do Libertad, os mesmos que eu vi. Por isso que ele colocou um São Paulo num esquema 3-5-2, com dois na ala direita ali, né? Tanto o Cédric quanto o Ferrarese, para ter mais essa contenção, porque é um time que ataca muito, um time finalizador. Só que ao decorrer da partida ele foi vendo que era um time vulnerável atrás e lento, foi onde que ele mudou, tirou o Cédric no intervalo e colocou o Lucas Ferreira, onde fez toda a diferença. Parou com aquela história de ficar duplicando o lateral, que a torcida estava brava com isso. Mas o futebol tem umas coisas. O futebol é resultado, Ronaldo. Eu tenho que ouvir esse tipo de coisa. Se é o Carille, se é o Tite, retranqueiro, medroso. Não, esse cara não gosta do que o time pra... Porque o São Paulo jogou fechadinho mesmo, tem que falar isso aí. Joga como joga com medo, mas jogou fechadinho por quê? Mas agora começar a usar que não, porque não jogou fechado, não jogou com medo. Não, jogou São Paulo, com medo, o São jogou Paulo... fechado e jogou no contra-ataque. Mas o São Paulo não foi retranqueiro, não. Mas o São Paulo entrou com uma formação para isso? empatar. O São Paulo entrou com uma formação para empatar. Então Para atacar mais pelo lado esquerdo com o Wendel e o Ferrarese ajudando ali mais no sistema defensivo. O Wendel não fez uma boa partida e o Cédric também não. O que acontece? O Zubeldia viu que não tinha um ataque tão veloz atacando o time do São Paulo e que a defesa adversária era lenta. Foi onde ele substituiu. Foi isso que matou. Se o André Silva não errasse aquele gol, o Wendel seria o cara da assistência. Então, o futebol ele é muito do que o jogo vai oferecendo pra gente. Muda muito rápido, né? Muda muito rápido. Agora, quem mudou muito rápido, inclusive... Vitória, lluvia, esto es el fútbol. A felicidade é um estado de espírito único, Marco Aurélio Cunha. Eu estou muito feliz aí pela campanha, pela vitória de ontem, né? Consolidando que tem que dar prazo para o treinador, que o treinador tem que trabalhar. Com tantas ausências, ele conseguiu construir um time. Esse menino Lucas vai ser um excelente extremo, vocês vão ver. Tem todas as qualidades, força física, velocidade. Então ele está acertando, colocando aquilo que tem e com resultados extremamente positivos. Porque ganhar 2 partidas fora da Libertadores, vou fazer um desafio. Eu não me lembro, na época do Tele empatava fora e ganhava em casa. Com o Paulo Autuori ganhava uma ou outra fora de casa e ganhava em casa, mas perdia também. Não perdia, não? Perdemos, Cicinho. Perdemos um outro jogo na fase de grupo. Não é da Libertadores? Não, na fase de grupo nós perdemos. E hoje não. Hoje o São Paulo tem 2 vitórias fora de casa, vai jogar 2 partidas em casa e, obviamente, o Alianza Lima foi um acidente de percurso. Mas o São Paulo está aí largando, como sempre, jamais deixando de participar de uma segunda etapa sem se classificar na fase de grupos.
Que coisa, o Zubeldia não perdeu nenhum jogo na Libertadores pelo São Paulo, hein, Sgarbi? Agora, realmente, eu sei que não mudou tudo, mas acho que tem que também viver o momento, tem que celebrar as vitórias, o que está acontecendo agora. Não adianta ficar pensando se daqui a 3, 4 jogos ele vai estar com esse mesmo desempenho como técnico. Com certeza. Rê, pra mim, no meu ponto de vista, o jogo de ontem perfeito de São Paulo. E a crítica faz parte. Claro. A gente vai falando aqui, ele vinha de algumas decisões erradas do Zubeldia também. Empate com a Alianza Lima, quando recuou o time, pra mim errou. Empate com o Cruzeiro também, alguns erros. São alguns erros que vinha cometendo e que a crítica faz parte. O próprio Zubeldia sabe disso. Ontem, o ponto principal do jogo foi a coragem. Porque ele muda o estilo também. Pra mim, a escalação perfeita também, na minha opinião, perfeita. Ele deixou o Lucas Ferreira, não tem problema recuar um pouquinho, jogando fora na Libertadores. Só que aí, no segundo tempo, ele tira o Cédric, coloca o Lucas Ferreira, é um sinal de que, ó, não vou recuar, não tô satisfeito com o empate mesmo fora de casa. Não, foi pra cima. E é o que o torcedor quer ver, é o que o São Paulo merece também. Então, eu tava com saudade de chamar o Zubeldia, sabe? Somos o Balover, no fundo. Mas Se o pênalti entra, o discurso não é. Mas se, tá bom, Edu, se eu falar de si aqui, meu Deus do céu. Fralda, Edu, quer que eu fale de si aqui, tá bom? Comemoraram mais os gols ou o pênalti perdido? Lucas, tem que ter pé no chão, eu não vou aqui também, nossa, agora é campeão do mundo, não. Só que algumas questões importantes. Rafael, que goleiro espetacular. O Rafael hoje é o melhor goleiro do Brasil. É o mito. O melhor goleiro do Brasil, Rafael. É o mito. Gigante. Ferrarese, sempre que tem oportunidade, muito bem. O Juan, muito bem ontem também. Alan Franco, a zaga. Aí para falar do setor ofensivo. Esse Lucas Ferreira, monstro. 18 anos, personalidade, vai pra cima. E o André Silva, que tem oportunidade, tá muito bem também. Então, o time não foi bem. Pra acabar com o papo que o time é ruim. O time de São Paulo é bom. São Paulo tem um bom time. Você e o Cicinho estão alinhados no discurso, que o Cicinho falou sobre isso, né? Não adianta ficar pensando em quem não tá à disposição, tem que pensar em quem o técnico conta e pode colocar em campo. Exatamente, Renato. Prova disso, olha o que o Renato Gaúcho está fazendo no Fluminense. Ele está dando minutagem para os jogadores reserva, manda jogador reserva, exatamente para ver o que ele tem em mãos e contando o quê? Porque uma diretoria, quando faz uma contratação de jogadores, de treinador, a diretoria não imagina que o jogador vai jogar a temporada toda. Então, vem lesões. E o Zubeldia precisava se preparar para isso e parar de bater na mesma tecla dos principais jogadores. E agora está tendo esse rodízio e os jogadores, acima de tudo, a importância disso é o quê? Que estão correspondendo. Então, parabéns ao Zubeldia e ao time. Sofreu Parabéns um pouco ao ontem, Zubeldia. mas conseguiu o resultado favorável. Sim, e olha só. Olha, o Luciano... todo mundo um dia abaixa a guarda, valoriza seu treinador, mesmo não sendo preferido. Parabéns, Cicinho. Normal, Ele tá reconhecendo, eu baixo é isso até aí, domingo. pô. Reconhecendo. Segunda-feira eu venho com sangue nos olhos. Tinha como não sofrer? Tinha como não sofrer? Libertadores fora de casa, o time é frágil. Pô, mas, gente, se a gente analisar, os caras tiveram um pênalti quando estavam 1 a 0. Mas a questão é a seguinte, o São Paulo perdeu Natural, muitas Rafael foi o bolas melhor em campo. mas muitas bolas, o São Paulo sofreu porque quis, perdeu muitas bolas não é no assim, sistema isso defensivo. sim. Não, as bolas na saída outro lado de tem um jogo. time, pô. Tudo bem, mas por que não dá chutão? Mas é porque aí, pô, mas é Ó. normal, os caras avançaram, estão jogando em casa, eram líderes do grupo até então. O empate pra eles até tava bom, eles tomaram um gol, foram buscar o resultado. Mas eu sou da época do futebol que a bola tava no sistema defensivo, o que eu fazia? Eu já ia pegar algum suco na geladeira, porque ia ter chutão. Mas sua época agora mudou, não, agora mudou. que tá no ataque, mas você não tem adianta. que pegar o suco e futebol ficar é total, ligado irmão. na defesa. Todo mundo participa do jogo. Moço, mas campo molhado dá chutão. O cara outra, ganhou. O treinador, o zagueiro é treinado pra dar chutão, gente. Não é assim não, Cicinho. O zagueiro tem que saber jogar. Pelo amor de Deus, como assim? Hoje não é nada. Hoje vai ver. Por isso que o atacante ganha 100 milhões e o zagueiro 20. lá, como é que é aquele bonequinho do treino Porque lá que a gente tá não tem chutando essa bola assim? qualidade, Mas não irmão. precisa jogador. O zagueiro é tudo caneludo. Edu Dracena. E ontem ele escolheu 3 zagueiros. Ele foi de 3 zagueiros no início e na segunda etapa aí o Ferrarese vai pra lateral, solta o time com o Lucas Ferreira e deu resultado. Porque, gente, Libertadores, o Marco falou isso e eu concordo. Você tem que ser inteligente, você tem que estudar, fazer a leitura correta. E nem sempre é fácil jogar fora de casa. Na maioria das vezes é muito difícil vencer um adversário, mesmo que tenha menos qualidade do que o São Paulo, como é o caso do Libertad. Agora, Renato, esse jogo de ontem teve uma característica interessante para a Libertadores. Parecia que era um jogo de pré-temporada. Não tinha pressão de torcida. Casado solteiro, né? Não tinha pressão de torcida, estava tranquilo, não havia um clima ruim para o adversário. O São Paulo jogou Nem tranquilo. torcida tinha, quase. Tinha mais de Tinha mais de São Paulo. Tinha mais de São Paulo. Mas o São Paulo Incrível. aproveitou esse fator. Muitos torcedores foram ao Paraguai, Assunção, para assistir a partida. Pô, atrás do gol lá. Mostrando que o São Paulo está sempre. Foram fazer compra, com né? muitos Depois ver o jogo e torcedores tal, em todos coisa os e tal. lugares.
Parabéns à torcida. Então, foi um jogo mais simples de jogar, embora tenha chuva, adversário competente, correndo e tal, mas foi um clima que não era bem de Libertadores, né? Agora vamos para as outras fases, porque, sinceramente, já passamos de fase. Pô, doutor, essa confiança. Começou a soberba, velho. Começou a E o soberba. Barcelona, nessa hora, tá gravando tudo lá. Ontem crise, hoje soberba. Eu não entendo mais nada. Eu vou Eu não perguntar. tive crise, não. E aí, o doutor que escalou o time, hein, doutor? Parabéns, ele escalou o time e o time Só ganhou, que hein? eu teria colocado o Enzo no lugar do Wendel. Do Wendel. O Enzo no lugar do Wendel. O Wendel Daí quis dar rodagem não também foi pro muito Wendel, bem né? no jogo. Mas se o André Silva não perde aquele gol, eu já falei aqui, e o Wendel desse aquela assistência, aí tá falando, olha, entrou no time, deu uma assistência. Futebol é aproveitamento também. Everton Guimarães, eu quero usar agora a sua sinceridade. Pra você, o São Paulo, depois de ontem, dessa trégua momentânea com o Subeldia, se coloca como favorito mesmo a Libertadores junto com outras equipes? Junto com o Galo, que não era. Sinceridade mesmo eu tenho pra dizer que você, Renata, você está hoje vestida de gerente da minha conta lá no banco. Sem o poder de mexer no dinheiro. Gerente não. Supervisora geral do banco. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Tá bom. Eu preciso dividir tela com o Marco Aurélio Cunha. Eu preciso que vocês me dêem o Marco Aurélio Cunha ao meu lado. Marco Aurélio Cunha, esta grande bandeira. Marco Aurélio Cunha, deixa eu contar uma coisa pra você. Uma das coisas mais legais, é chato fazer isso, mas uma das coisas mais legais do debate é você meter na cara da turma assim, ó. Eu avisei. Hashtag eu avisei. Você tá avisando ao seu Cicinho e ao seu Sgarbi. Você está avisando, você está dizendo, gente, calma, o nosso técnico é o Zuba, Essa pressão tem gente do São Paulo querendo, tem parte da torcida querendo, mas o técnico é o Zuba. E você está ensinando ao Cicinho e ao Sgarbi como é que tem que ser. E agora eles estão tendo que engolir o doutor Marco Aurélio Cunha. Então, parabéns, doutor. Você tem que olhar para cada um deles e falar, eu avisei. Eu avisei! Porque eles queriam a saída do Zuma. E você disse que o Zuma não poderia sair. É assim que tem que ser, doutor. São Paulo venceu o líder do Campeonato Paraguai dentro da casa dos caras 2-0. Uma vitória muito grande, muito importante. Vai se classificar, vai, Zubeldia. Nossa, esse Boa, cara... Everton, obrigado. O doutor tá levitando no programa. Gente, vocês estão percebendo? Gente, ele chegou aqui, eu falei com 20 centímetros a mais. Não, só que eu não entendi. O doutor, Uma máscara danada. o doutor chegou na Band hoje gritando é campeão, não entendi nada. Aí gritando é campeão, assistindo Everton, Tá tá um uma perna, negócio, você não tem noção. Ele tá daquele jeito, ele tá uma moladinho aqui. Tá mala. Chegou gritando é campeão no camarim, acredita? Chegou gritando. Sgarbi e Cicinho, já vocês. Eu sinto que o freio de mão tá puxado. Não, ô Rê, eu tenho uma frase que eu acho muito bonita. Diga. Eu É de prefiro, caminhão, né? Faz tempo, faz tempo. O Cicinho e o Edu não conhecem Eu aí. sou um grande fã de frase de caminhão. Eu gosto de ficar olhando e tal. Tem uma frase que eu gosto bastante. Que apresentar um livro eu pra prefiro. Eu não quero ter razão, eu quero ser campeão. Uma frase bonita, né? Marcante, assim. Uia! Então é isso. Você no Só que caminhão? o doutor tá uma perna hoje, velho. O doutor chegou gritando é campeão. Calma, doutor. Calma. Marco Aurélio Não. Cunha, Eu você tenho- tá diferente. Não, eu tenho responsabilidade. O campeonato só ganha um. Então vamos com calma. São fases. Essa fase aí nós vamos superar tranquilo. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: Zubeldia, continua firme aí, cara. Confio em você. Você não tem medo de Paulo Guerreiro e Hernan Barcos? Porque Quem é o depois vocês vão se enfrentar na casa do time peruano. Mas pode ser que a gente enfrente já classificado. Então a gente põe um time Uia. alternativo. Olha, tá marrento aí, eu falei. Tá Quando marrento. empatou com a Aliança Lima em casa, meu Deus do céu, parecia um velório aqui, né? Agora ganhou o Super Libertar. É porque isso não é normal pro São Paulo. Brincadeira. O que não é normal, Cicinho? Empatar dentro de casa, ganhando de 2-0. Nunca havia contra um feito time inferior quanto a Aliança, aquilo lá foi um clima de... Pro São Paulo foi uma derrota. Enquanto para muitos
simboliza, né? Palmeiras, Corinthians que não são acostumados com isso, simboliza uma vitória pro São Paulo. Palmeiras, não. Pô, Palmeiras, você tá brincando. Eu tô dando tiro pra todo lado. Sim, você é corajoso. Esse aqui é audacioso, hein? Você é um cara de madeira. Então, É isso, torcedor do São Paulo, um trecho para vocês aí do Jogo Aberto, pessoal falando sobre a vitória do São Paulo ontem. Vitória gigante do Tricolor fora de casa, 2-0. O São Paulo é o líder do seu grupo. Antes era o Libertad, mas agora o São Paulo assume a liderança do seu grupo, fazendo uma boa campanha na Libertadores. Eu até entendo as críticas ao treinador Zubeldia, mas ele, mesmo com muitos desfalques, não contando, né, com os principais jogadores, mas mesmo vem fazendo um bom trabalho. E ontem foi uma vitória gigante do São Paulo. Teve sustos ali no decorrer do jogo, o pênalti desperdiçado pelo Libertad, o Rafael mais uma vez sendo um dos destaques da partida, né, o goleiraço, sempre que é acionado ele aparece muito bem, e o São Paulo ontem conquistou essa vitória gigante, né? Vitória que vai dar mais confiança, mais moral para a sequência dos próximos jogos e aguardar a sequência das próximas partidas. Final de semana tem Campeonato Brasileiro, logo mais também já tem Copa do Brasil, depois Libertadores novamente. É um calendário recheado aí com vários jogos, muitas competições, mas o resultado ontem, né, foi importante demais, a vitória. E o São Paulo jogou uma boa partida. O time muito desfalcado, não tem os principais jogadores, Lucas, Oscar, o Caleri, Pablo Maia, muitos jogadores aí, né, que estão desfalcando, que o Zubeldia não está podendo contar com eles, mas assim mesmo foi lá e fez uma boa partida, conquistando essa vitória gigante ali, com participação também da garotada, né. Alguns dias atrás aí a torcida pedia bastante mais chance para a garotada, e o Zubeldia está começando a colocar ali os garotos, tanto é que o primeiro gol foi do Lucas Ferreira, um jogador que acredito que vai ser muito importante também para a sequência das próximas partidas. É um São Paulo que conquistou uma vitória gigante, né? Fez uma partida digna, né, de Libertadores mesmo, né? Jogou muito bem, as chances que teve ali, fez os gols e conquista essa vitória com todos os méritos. É aguardar as próximas partidas. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Você, torcedor tricolor, concorda, discorda do que o pessoal falou aí no vídeo? Deixa sua opinião aqui abaixo, sua expectativa para a sequência dos próximos jogos. Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final e até o próximo vídeo.